Olá, tudo bem, gente? Vamos a mais uma aula aqui. Isso aqui eu quero dizer que essa metodologia ela auxilia muito lá no Classroom, porque aqui nós colocamos com muita propriedade os conceitos e deduzimos algumas formulações a partir de modelos simples, né? Dando continuidade ao estudo das soluções. Hoje nós vamos ver nas soluções mais uma forma de concentração, que é a fração molar, não é? A fração molar, ela pode ser vista de forma tranquila, a relação entre o número de mol do soluto pelo número de mol total da solução, do solvente mais o soluto, né? Estamos falando de soluções, destacamos que é um tipo de dispersão. As dispersões, elas são colocadas assim, de forma de três formas, nós vimos, né? Falamos nos coloides, ok? Falamos nas suspensões, falamos nas soluções propriamente ditas, que são substâncias diluídas ou concentradas, mais comum no solvente abundante, no solvente universal, para o nosso caso específico em química analítica, que é a água, ok? Então nós temos aqui, como a quinta forma de concentração, a fração molar. A fração molar, lá na teoria, a gente fala com toda a propriedade, mas eu vou chamar de X aqui, X1, que é a relação entre o número de mol, não é, pessoal? O número de mol do soluto, nesse caso aqui X1, pelo número total de mol na solução, de moles na solução, né? Lembrando que o número total de mol vai ser igual ao número total do soluto mais o número de mol do soluto mais o número de mol do solvente, índice 2, ok? Nesse caso, a fração molar do solvente vai ser a relação existente entre o número de mol do solvente pelo número de mol total, tá? Esse número, você está vendo que ele vai ser menor que 1, não é isso? Porque N1 mais N2 é o número total de mol. Então, nesse caso, a soma de N1 mais N2 vai dar sempre 1 ou 100%, que é o número total de mol lá na nossa solução. Observa bem como isso é verdade. Se você tem, eu quero partir da premissa que o número total do soluto mais o número total do solvente vai ser igual a 1, ou igual a 100%. É de fato X1 mais X2, ou seja, N1 sobre N total é a fração molar do soluto, mais N2 sobre N total é a fração molar do solvente. Será se vai ser igual a 1 mesmo? Vamos ver. Realmente. Olha só. Essa é a grande questão. O que é N total? Não é a soma de N1 mais N2? Nessa soma de frações, tirando o mínimo aí, é NT, número total, né? N total dá 1, vai dar N1. Mas N total dividido por N total dá 1, vai dar N2. Realmente, isso aqui vai ser 1. Por quê? N1 mais N2 não é N total? Então, N total por N total realmente é igual a 1. Perfeito? Primeira conclusão nossa. Tem muito exercício? Bastante exercício, turma. Vou fazer uma recapitulação de todos os exercícios envolvendo o estudo das concentrações, porque é muito importante
Por que estudar isso, professor? Porque nós vamos estudar volumetria, e uma das formas da volumetria é uma modalidade de titulação de um ácido e uma base, para determinar o íons ferroso, íons, né, nas reações iônicas. Aproveitando aqui, o que é uma reação iônica, pessoal? Reação iônica é aquela em que, quando você adiciona solvente, o soluto no solvente, por exemplo, na água, o ácido ou a base, né, ela se dissocia, né, ou se ioniza, né, formando cátions e ânions, né, ali. Por exemplo, qual a expressão da ionização do ácido sulfúrico? Praticamente a gente vai trabalhar com ácido sulfúrico, né, pessoal? Tranquilo? Você já tem o nome de muitos ácidos, já sabe formular ácidos. Como você já sabe formular ácido, olha só, isso aqui formou de quem? Antigamente, quando você foi lá pesquisar sobre ácido, do SO4 menos mais H+. Quantos hidrogênios tem aqui? 2. Tem que aparecer 2 hidrogênios aqui. Um SO4, um SO4. Então, bem balanceada a nossa expressão. Essas reações vão nos interessar e muito, né, pessoal? Reações de, esse caso é de ionização e também de dissociação. Eu posso calcular também, agora, qual a diferença de ionização para dissociação? Dissociação, compostos moleculares, né, pessoal? E ionização, compostos moleculares. Dissociação, composto eletronicamente formado pelas leis de atração eletrostática, que são as reações iônicas, né? Uma reação iônica, por exemplo, do sulfato, não é, de alumínio, você sabe que isso é um sal, o alumínio é mais 3, então Al2 SO4 3. Isso aqui, pessoal, formou o quê? Formou, meu papel está curto aqui, mas formou Al mais 3, que você sabe formar o sal, né? Agora se dissocia. SO4 menos 2. Quanto sulfato tem aqui? 3. Então, 3 sulfato. Quanto alumínio tem aqui? 2 alumínio. Olha como é fácil balancear. 2 alumínio. Veja que a proporção, olha, 1 átomo, 1 mol de sulfato de alumínio formou 2 mol de alumínio e 3 mol de sulfato. A proporção é 1, 2 e 3, né? Você já sabe calcular a massa. Eu dizia assim, partindo de 2 mol de sulfato de alumínio, quanto eu vou formar de sulfato aqui, nessa expressão? Olha só, multiplicou por 2 aqui, e aqui vai ser 6 mol de sulfato, né? E de alumínio, 4 de alumínio. Se eu multiplicar por 4 aqui, vão ser 8 aqui, vão ser 12 aqui. Vocês estão craque nisso aí, não é, pessoal? Beleza? Formando reações iônicas, né? Essa aqui são nossas reações iônicas. Veja como ficou iônicas, tá? Iônicas aqui, reações iônicas. Veja como ficou tão fácil, né, pessoal? Tão fácil se a gente aprendeu a formar, é a mesma coisa que desfazer. Se você aprendeu estava tudo assim, forma um ácido sulfúrico, aí você forma um ácido sulfúrico, agora vamos desfazer. Essas são as reações iônicas, não é? Muito fácil, isso aqui é o sulfato de alumínio ao sal. Por que sal, hein? Porque isso aqui é diferente do H+, isso aqui é diferente do oxigênio. Se fosse só oxigênio e H+ aqui, então, né, seria outra função. Função ácido, função base, característica pelo a hidroxilo, H-, função ácido pelo H+, né? Doa próton. São substâncias que doam próton. Beleza? Então, olha só. Então, nós vimos hoje uma forma de expressão de concentração, que é a fração molar do soluto e do solvente. Verificamos que a soma
não é? Que a soma das frações molares, índice 1 para o soluto, índice 2 para o soluto, é igual a 1, ok? Então, só falta verificar nosso exercício. Lembra? Estou dando um exemplozinho de cada um aí, né? Aí, para que você fixe isso aí, isso aqui é muito fácil. E de todas as formas de concentração, dei exemplos, para quê? Para que a gente faça uma lista agora de 20 exercícios, recapitulando todas as formas de concentração. Mas antes disso aí, eu quero falar para os agrônomos e para os futuros engenheiros agrônomos e engenheiras e também florestais, vai ser muito importante a nossa escala de pH, potencial hidrogeniônico, que tem tudo a ver para medir a acidez ou basicidade, né? Então, o pH vai ser uma medida também que pode ser feita indiretamente através das concentrações. E eu vou partir da explicação da ionização da água, constante de ionização da água. Lembra que se eu tenho A mais B como reagente, numa reação reversível, lembra da reação reversível? Que tanto faz nesse sentido, quanto no sentido de formação dos produtos, quanto de retorno aos reagentes, formando C mais D, elevado a índice A, índice B, índice C, índice D, né? Ou não, ou simplesmente A mais B, produzindo C mais D, um exemplo hipotético de uma reação genérica para o estudo dos sólidos, dos líquidos, dos gases. Vamos considerar aqui tudo, nesse caso, líquido, ok? A constante, né, da concentração, a constante de equilíbrio, você lembra? Que era dado pelo produto das concentrações dos produtos. Vou abrir um parênteses aqui. Sabe o que é concentração de C ou de A? É mol por litro. Já ouviu falar isso aqui? Já, professor, fizemos tanto exercício, é o mesmo que M. Molaridade ou concentração em quantidade de matéria, molar, né? Então agora eu vou substituir esse M pelos colchetes. Lembra que eu já dei uma aula sobre isso? Então, a constante de equilíbrio de uma reação aqui reversível, vem das velocidades, do estudo das velocidades de reações, vai ser exatamente a concentração, produto da concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Porque isso vem lá do estudo das velocidades de reação. Não cabe aqui a gente deduzir, falar novamente como se dá as reações por meio, como se dão as reações por meio de choque entre as moléculas, etc., e tem a velocidade. E falei sobre reação no sentido 1, no sentido 2 aqui, nesse sentido, e no sentido inverso, reação reversível, né? Duas setinhas assim, muitas vezes também uma seta de dupla flecha, né? Assim, nessa direção de produto, na direção dos reagentes, ele fica em equilíbrio. Esse equilíbrio é dado por essa expressão. Para o caso particular da água, muito pouca você sabe que a ionização da água ela se dá dessa forma. A água, reversivelmente, você não encontra só a água assim, no litro. O que você vai ver é assim. Elas se dissociam também, assim, ó, em H+, que é aquele H3 ou mais, né? Que é a formação, ou H-. Então, na questão do ácido base, ele forma sua base e seu ácido conjugado. Então, aqui nós temos o H-, é a formação. Isso aqui é a característica ácida, isso aqui é a característica básica. Se eu fosse calcular a constante de equilíbrio para essa reação, seria a concentração de H+, é o produto dos produtos, né? Vezes a concentração de OH-,
dividido pela concentração da água. Muito pouca se dissociam. Para você ter uma ideia, cerca de 10 a menos 7 se dissociam, moléculas se dissociam, ou íons vão se dissociar. Aqui, pessoal, baseado nessa configuração e nas constantes de equilíbrio, essa concentração de água vai ser constante, não é? Então aqui, Kc vezes a concentração de água, no caso da água aqui eu posso chamar de KI, né? Constante de equilíbrio. Chamei de Kc igual a KI, para o caso da água, da constante de ionização. Se eu multiplicar pela concentração da água, olha o que acontece. Vai formar outra constante, porque isso aqui não vai modificar. Olha só, que eu vou chamar de KW, água em inglês, water, né? Vai ser igual só o que restou. Concentração de OH+, OH-, vezes a concentração de H+. Tá certo? Experimentalmente, eu sei que essa concentração vai ser constante, esse produto vai dar 10 a menos 14. Significa dizer que a concentração, isso é experimental na físico-química, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Concentração de H+, vezes a concentração de OH-, é a mesma coisa, né? Isso aqui, experimentalmente, é 10 a menos 7. O quê? Mol por litro. É a concentração no equilíbrio químico, não é? A concentração no equilíbrio químico. Ok, pessoal? Que a relação aqui é 1 para 1. Um mol está para um mol, né? Você lembra da equação aqui, ó? Da água no equilíbrio químico forma 1 mol de H+, mais 1 mol de OH-. Se a proporção molar é de 1 para 1, então aqui também vai ser 10 a menos 7 no equilíbrio. Você vê que a constante para o equilíbrio, KW é 10 a menos 14. Agora você vai entender de onde saiu o pH, né? Por definição, o pH vai ser menos log da concentração de H+, e pOH vai ser menos log da concentração de OH-. Então, a revisão de pH e mais pOH, pH, uma escala definida na fisicoquímica, é menos log da concentração, logaritmo na base 10, né, de H+, ou de OH-, né? No caso, pH é de H+. Olha o erro aqui, ó. É H+, tá? Da concentração de H+. Então, quanto que é a concentração de H+, pessoal? Quanto é? Menos log da concentração de H+, quem é? Concentração de H+, 10 a menos 7. Beleza? Logaritmo de 10 elevado a menos 7, eu já sei, não vou dizer aqui a função logaritmo para vocês, mas você sabe que log da base 10 é a própria potência. Tem o sinal de menos vezes menos, então o pH vai ser igual a mais 7, ok? Uma revisãozinha na função logaritma, você logo percebe que o pH vai ser igual a 7. Pessoal, então dá para perceber que no equilíbrio a concentração vai dar 10 a menos 14, então, por analogia, o pOH, por definição, vai ser igual a menos log da concentração de OH-. Eu já sei que no equilíbrio é 10 a menos 7, então o pOH, da mesma forma que eu calculei, né, o pH vai ser igual a menos log da concentração de OH menos. O pOH vai ser igual a menos
log